Atualizações sobre o caso do David. Hoje eu vou te contar o porquê que o David não tá preso ainda. Então vamos lá, segunda-feira era o dia, no caso ontem, era o dia que esse cara ia pra cadeia. Segundo todos esses detetives que têm alguma ligação policial ativa e também os que estão retired, que estão aposentados, tá ligado? Todos eles estavam falando, não, segunda-feira é o dia. E também o público tava falando isso. E isso tudo, dadas as circunstâncias, fazia muito sentido. E por conta que a polícia, eu não sei muito bem o porquê, mas eles não prendem no final de semana, mas no dia útil depois do final de semana, que seria segunda-feira, tá ligado? Então eles sabiam onde o David estava, sabia tudo, então segunda-feira era o dia. Fizeram vários posts, entendeu? Várias teorias, várias coisas. E eu até pensei em fazer um vídeo sobre, mas acabou que isso nunca aconteceu. E pela minha indignação de muitos, eu quero ver muito isso acontecer. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que separar algumas coisas. A gente, como espectador, muitas das vezes, a gente deixa o nosso sentimento falar muito mais do que a razão, e isso é um absurdo falar nesse caso, mas a gente pode colocar assim. Só que a polícia não pode fazer isso, tá ligado? Os caras têm que analisar prova por prova, porque vamos supor que eles condenam alguém que, na verdade, provas futuras mostram que não foi a pessoa. Isso é um vexame nacional e internacional. Ele é uma pessoa famosa. Esse é um caso muito pesado, tá ligado? Então a polícia não pode errar. Uma coisa é fato, ninguém vai tirar da minha cabeça, ninguém vai mudar isso. Ele é um Jack e ponto final. Mas eu digo mais, a polícia está jogando um jogo de xadrez, ou seja, eles estão tentando achar o máximo de provas contra esse mano aqui para que ele não tenha escapatória, tá ligado? Literalmente. E dar a pena máxima para ele que tiver na lei. Então, eles têm que seguir a lei, eles têm uma razão por trás, enfim, que eu, nesse caso, eu discordo. Tem um fato que faz isso ficar muito claro. O assessor do David, o manager do David, sei lá, o cara que administra as coisas pro David, ele simplesmente administra para outros artistas. Um desses artistas também estava em um processo judicial por um caso parecido, tá ligado? Não foi tão pesado como o do David, mas foi algo muito pesado, tá ligado? E adivinha só, o assessor lá chamou a pessoa lá que conhecia, os advogados e tal, e o mano tá livre, tá ligado? Então a polícia não vai dar esse luxo de, nesse caso, de novo, com o mesmo assessor envolvido, deixar isso acontecer, tá ligado? A nossa indignação por muitas das provas são provas que são chamadas de provas circunstanciais, que de primeira instância elas não são usadas é, no julgamento, tá ligado? Ou seja, o cara, ele é um artista, então tudo que ele faz é visto como arte. E pela lei fala que isso tem que ser visto como arte até que a vida comece a imitar a arte ou a arte comece a imitar a vida, tá ligado? Então não tem como eles usarem isso agora, a não ser que eles comprovem que tem alguma ligação forte com isso. O que pra mim tem muito, prende esse cara. Mas agora a gente tem uma esperança. E eu vou te mostrar um vídeo pra provar isso. Se vocês verem no vídeo, o Tesla tem câmera 360. Eu não sei quão novo precisa ter para ter essa tecnologia, mas eu sei que tem várias outras tecnologias, tá? E isso tanto pro bem, tanto pro mal nesse caso. Então a polícia vai ter acesso a todos os logs do Tesla do David. Ou seja, toda vez que a porta abriu, todas as vezes que tem um sensor de movimento, o carro ligou, aonde foi, localização e tudo isso, já tá nas mãos da polícia. Então vamos esperar pelo melhor. Mas agora tem uma coisa ruim sobre isso tudo do Tesla, mas é uma coisa também que eu não sei se vai fazer muita diferença. Mas pelo fato de que em algum desses carros mais modernos você já consegue chamar o carro pelo celular. Agora eu vou falar assim, eu nunca tive um Tesla, eu não procurei muito sobre Tesla, então eu não sei se esse Tesla dá para você chamar no celular. Mas eu conheço vários carros, inclusive eu já vi carros que parqueiam, estacionam sozinho, vem, tipo, localização sozinho, ou seja, eles andam sozinhos sem ter ninguém dentro do carro especificamente, só pelo celular, tá ligado? Eu não sei se esse Tesla faz isso, mas se fizer também, vai complicar um pouco as coisas. Na realidade, tem câmera, então vamos esperar pelo melhor e eu espero muito que nos próximos dias esse cara seja preso. Atualizações sobre o caso do David e da Celeste. Isso aqui vai mudar tudo. Antes de eu te apresentar os fatos e as provas e a teoria, eu queria deixar bem claro algumas coisas, tá? Primeiro, esse vídeo é muito sério, tá? Pode dar gatilho, tudo isso, então, muito sério. Eu não faço isso aqui por like, eu não faço isso aqui por view, eu não faço isso aqui por dinheiro, eu não engano nada com isso aqui,
tá ligado? Mas eu achei relevante trazer. E por mais que ainda seja uma teoria, tá? Pode ser que o caso do David da Celeste seja muito pior do que a gente pensou, tá? Isso me parte o coração. Bom, se você está acompanhando aqui a página, você viu que eu estou fazendo vários vídeos sobre o David e a Celeste, tá? E eu não sou nenhum Miss Journalist que sabe as informações privilegiadas. Não, alguém está postando em inglês e eu estou traduzendo para português. Simples, tá? Eu não gosto, tá, desse negócio de sensacionalismo, de postar os negócios que parece fake para ganhar like ou coisa do tipo, só para vir aqui e falar. Não, eu posto os bagulho mais verídico possível, entendeu? E esse aqui tem uma sustentação muito forte. Ontem postaram um vídeo no YouTube, tá? Ontem, dia 23. Postaram um vídeo no YouTube trazendo informações que ninguém falou ainda, tá? Provas novas. E o vídeo tá com 43 mil views, tá? E o porquê que esse vídeo tá sendo tão falado é por causa desse print aqui, tá? Esse print aqui é a conta do Facebook da mãe da Celeste, tá? A conta é verídica, tá? A conta é dela mesmo. Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar, mas eu entrei aqui agora e ela privou a conta. Vamos analisar o print e deixa eu dar o contexto também, tá? Esse print aqui é do dia 18 de fevereiro de 2024, uma das vezes que a Celeste teria desaparecido, tá? Lembrando que essa vez que ela desapareceu, ninguém sabia muito bem se foi com o David ou não. A gente estava assumindo que teria sido com o David por conta deles se conhecerem em 2021 pelo Fortnite, tá? Mas aqui a gente sabe que possivelmente foi com o David, foi a última vez, meses depois desse dia aqui, 18 de fevereiro, em que a mãe comenta que a última vez que a filha falou sobre alguma outra pessoa, outro rapaz, esse nome era David, tá? E o irmão dela comentou também que ela teria ido ao movies, né, ao cinema, com o David. David teria buscado ela e depois a família nunca mais ouviu sobre ela, tá? Mas vamos voltar meses antes disso tudo acontecer, meses antes disso tudo ser famoso, tá? Vamos olhar para o print do dia 18 de fevereiro de 2024. Nesse print, você pode ver que a mãe dela fez um post, tá? Tinha um post assim, que gera os comentários. E um dos comentários era a mãe dela falando sobre a filha, sobre o quanto ela queria achar a filha e tudo isso, né? É como se ela estivesse super desesperada, entre aspas, para achar a filha. E isso fica meio que claro, né, no inglês dela, né? Se você não sabe, a família da Celeste era latinos, tá? Então, já tava estranho porque ela tava falando em inglês, mas tudo bem, a gente tá nos Estados Unidos, então isso passa, tá? Mas se você olhar bem pro inglês dela, não tá passando uma transparência de quem acabou de ter a filha desaparecida, tá? Mas tudo bem, vamos considerar que o comentário dela foi real. Vamos botar aí. O que importa mais são os comentários, tá? E esses comentários, lembrando, foi antes disso tudo ficar famoso, tá? Fevereiro de 2024. A gente tá em 2025. Nesses comentários, uma pessoa fala, como se você ligasse. Opa, alguém ali sabia de alguma coisa. A gente sabe que a Celeste já tinha desaparecido algumas vezes. Mas tá bom. O que importa é o outro comentário. E esse outro comentário fala, eu vou resumir, mas tá em espanhol, você pode ler, tá? Mas você não liga, alguma coisa do tipo, tá? Ele fez um comentário como se ela não ligasse e falou que já tinha mandado mensagem no WhatsApp dela com informações sobre o desaparecimento e que teria visto ela. Bom, se você estava curioso, esse aqui é o print, tá? Lembrando, o caso não era famoso ainda, tá? Mas as pessoas já estavam mandando mensagem para ela. E que ele fala que é o seguinte, teria informações, tá, sobre um cartel, tá, que usa pessoas como produto, se você sabe o que eu tô falando, tá, de humanos, tá, e tinha um grupo de meninas, tá, com um homem branco, tá, não sei quem é um homem branco, mas a última mensagem, nesse grupo de meninas, uma menina, Celeste Rivers, tá, pesado, tá, e agora deixa eu explicar qual é a teoria. Bom, vamos lá. Essa teoria vai envolver muitas partes do caso
E é por isso que eu tô achando que faz muito sentido. E vale lembrar também que não foi o Pelucci que criou, tá? O Pelucci só está reportando essa teoria, tá? Pode ser que fique confuso, mas confia, vai fazer muito sentido no final, tá? Então, ó, o que não parecia ficar pior, tá muito pior, tá? O que aparenta ser é que em fevereiro de 2024, tá? A Celeste estava com um cartel, tá? Mexicano, tá? Saindo de uma cidade que já era conhecida por trás de mulheres, tá? Então é uma coisa que faz muito sentido, ok? Lembrando também que um dos prints, a Celeste teria comentado sobre um tal de Gus, tá? Or Gus, tá? Podia ser um mexicano, tá? E algum tempo depois, quando a Celeste já estava desaparecida com David, ela comenta sobre o Gus ter dela. E mais recente, o irmão comentou que esse tal de Gus teria sido baleado, né? E quando perguntou qual foi o motivo, ele falou assim: outras paradas, tá? Agora, todo mundo tinha assumido que o David tinha alguma coisa a ver com isso, tá? Até mesmo eu assumi. Assumi não, né? Comentei. Não, eu tô ficando louco ou isso faz muito sentido, né? Esse tal de Gus, baleado, talvez ele era do cartel, e talvez quando a Celeste apareceu, ela tava com esse cartel, e infelizmente, quem era o demônio, o Jack da vez, era esse merda do. Quer dizer, eu não posso afirmar isso, tá? Não é uma afirmação, é uma teoria, tá? Mas que faz muito sentido. E isso explica muita coisa também. Por que a família tá tão calada? Será que eles estão com medo de alguma coisa, de alguém, de um grupo? Entendeu? Revoltante, né? Muito revoltante. Eles são latino, a gente sabe, a gente é latino também. A gente sabe como as coisas funcionam. É boca no trombone, pai. Entendeu? Vai em notícia, posta, foto e pergunta, e vai ali, vai aqui, pergunta na quebrar. Atualizações do caso do David e da Celeste. E essa é a continuação do outro vídeo. Eu achei muito mais coisas que falam sobre, achei muito mais provas que sustentam essa argumentação que eu falei no último vídeo, tá? Família, eu tenho algo muito sério pra falar no final do vídeo, tá? Se você não quiser assistir o vídeo, só pula pro final, que é algo que eu reparei e é muito sério, tá? Bom, vamos lá. O último vídeo ficou muito grande, então vou tentar fazer isso aqui um pouco menor. Eu mesmo fui pesquisar no Facebook das pessoas da região onde a Celeste morava e quando a tia da Celeste reportou que ela estava desaparecida nesse mesmo dia, ela comentou que outras 6 meninas também teriam sido vítimas da mesma situação, tá? Vou botar aqui a foto, mas vou tampar o rosto da garota com certeza. E isso soma muito com o comentário do mano. Ou seja, o mano falou que tinha um grupo de garotos que tinha sido, enfim, e agora ela falando que outras 6 meninas, então o comentário é verídico, o comentário é real, certo? E ainda digo mais, continuei olhando e tal, e aparentemente depois essas meninas foram deixadas na cidade algum tempo depois, tá? E a Celeste tinha sido vista, tá? Ela tava desorientada e tava sem tênis. Tá, Peluche, mas o que você tá querendo dizer com tudo isso? Não tá fazendo sentido. A explicação é pesada, então alerta de gatilho aqui, tá? Bom, olha pra situação inteira, tá? Porque olha como isso muda as coisas, tá? Primeira coisa, o porquê que o David ainda não foi listado como suspeito? Por que que a polícia tá tão calada sobre tudo isso? Por que que a família tá tão calada sobre isso, tudo isso também? Será que eles estão com medo de alguém ou de algo, né? Por que que o David está calado também? Será que o David, Jack, né? Não importa, ele é Jack, tentou pagar de herói? Falou assim, eu vou te tirar dessa vida, eu vou mudar essa vida, tá ligado? E aconteceu o que aconteceu? E se você fosse desse cartel e olhando por tudo isso, não faria. Olha que loucura. Olha que loucura, tá? Não faria sentido se você tivesse cometido esse crime, né? E tivesse um cara famosão que estaria envolvido com essa criança agora, mas esse cara não tem cuidados nenhum, tem várias fotos sobre ele, né? Você não teria poder e dinheiro suficiente para incriminar essa pessoa, né? Aproveitar que ele foi de viagem e fazer o que ele fez, deixar no carro dele, sabendo que a mídia toda iria pôr a culpa nele, e vocês iriam não só deixar uma mensagem, porque olha a situação do corpo, aquilo pra mim é uma mensagem, claramente é uma mensagem, tá? Mas
também iria se livrar de tudo isso. A mídia não ia nem pensar nisso tudo, entendeu? Então, pesado, família. Pesado. Família, a história tá muito mais pesada, tá? Mas a gente tá muito perto de começar a botar esses caras na cadeia. E a última coisa que eu queria comentar aqui também é que no último vídeo aconteceu algo muito sério. Vem acontecendo. Eu tô olhando todos os comentários, mas tem alguns comentários que me chamam a atenção. Que não foram comentários. Foram denúncias, tá? De adultos falando com criança. E aparentemente quem comentou isso eram crianças falando sobre outras crianças, tá? E aqui fica o meu alerta, aqui fica o meu aviso. Se você sabe sobre qualquer coisa de uma natureza parecida com esse caso, primeira coisa, fala com seus responsáveis, tá? Se você é responsável, por favor, fala com a polícia, tá? E se você tiver qualquer caso que seja parecido com esse, que seja a mesma, infelizmente, é parecido com esse, me manda uma DM, tá? É, eu não tô reportando isso aqui só porque é famoso, mas se tiverem casos do mesmo jeito, eu vou ficar mais do que feliz de tentar ajudar, tá? Família, as coisas estão ficando pesadas, vamos prestar atenção, tá? E é isso. Qualquer novidade mais, vocês sabem, vou trazer aqui pra vocês.